Doutor Alexandre Rolo, advogado especialista em direito eleitoral, professor universitário, mestre e doutor em direito das relações sociais pela PUC São Paulo. Bom dia, doutor Alexandre. Bom dia, Daércio, bom dia àqueles que nos ouvem, nos assistem no Jornal da Saudade FM. Tudo bem, o doutor Alexandre nos cede gentilmente aí um pouco do seu tempo para falar sobre o julgamento do senador Sérgio Moro. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná acabou absolvendo o senador Sérgio Moro das acusações de abuso de poder econômico, Caixa 2, uso indevido de meios de comunicação na campanha eleitoral de 2022. Bom, inicialmente eu pergunto de modo genérico, doutor Alexandre, a decisão foi justa, a seu ver? Vamos lá, Daércio, eu acho que é meio difícil dizer nesse primeiro momento se a decisão foi justa ou se foi injusta. Eu prefiro explicar a principal discussão que foi travada nesse processo do Sérgio Moro, que foram os gastos que teriam sido eventualmente excessivos na pré-campanha. A acusação era essa. Quem entrou com a representação, os partidos que entraram com a representação, acusaram o senador Sérgio Moro de, na pré-campanha, ter utilizado um volume de recursos muito superior do que aquele utilizado pelos demais adversários do senador naquela corrida ao Senado em 2022, o que teria corrompido a igualdade de oportunidades e a própria lisura do processo eleitoral. Então, a discussão era essa. E o que foi votado lá no Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná, e que é importante que diga que essa não é uma decisão final, ainda teremos cenas dos próximos capítulos, é justamente isso. Há uma diferença entre gastos de campanha e de pré-campanha. A campanha eleitoral em 2022 ainda não havia começado, então Sérgio Moro estava na pré-campanha e foi realizando gastos. Aliás, nesse caso específico, nós temos um adendo, porque o senador Sérgio Moro, quando era pré-candidato, ele começou, e nós vamos lembrar disso, sendo pré-candidato à presidência da República. Ele era candidato ou ele era pré-candidato à presidência da República pelo Podemos, então ele ficou circulando no Brasil inteiro, se promovendo na pré-campanha à presidência da República, e no meio do caminho, então, ele mudou de partido, mudou para o União Brasil, e no União Brasil o que ele conseguiu foi legenda para disputa de senador e não mais para a presidência da República. Então a discussão foi essa, se ele gastou muito, se ele gastou pouco na pré-campanha, se contam os gastos da pré-campanha à presidência da República ou se só os gastos a senador, e aí em cima dos fatos e das provas que estão nos autos, os juízes, lá, os desembargadores do TRE do Paraná, acabaram chegando a uma decisão de 5-2. Não posso dizer aqui se isso é justo ou se é injusto, mas por 5-2, então entenderam que não teria havido a prática do abuso do poder econômico pelo então senador, e ele foi absolvido. Qual outro candidato teve, por exemplo, dentro do quadro da acusação aí, nós vimos, por exemplo, entre outras, a empresa do senhor Luciano Hang, como tendo sido aquela que teria, entre outras coisas, acrescentado valores a esses gastos aí, desse dinheiro que foi gasto. E, e ele, sabidamente, tem uma proximidade com, inclusive, o próprio presidente da época, o presidente Moro, né? Desculpa, o presidente Bolsonaro, né? E aí eu fico pensando, mas um dinheiro como esse, que, por sinal, depois não teria sido fiscalmente declarado. Agora, isso não é uma incorreção, porque eu vi a discussão depois, doutor, e vi muitos discutindo se isso ocasionou benefício diferenciado para ele comparativamente aos outros postulantes. Eu não sei se esse é o centro da questão, porque há um lado fiscal, quer dizer, há um dinheiro que sabidamente caiu dentro da campanha seja à época candidato a presidente ou senador, e que não foi declarado pelo próprio candidato. E aí? Essa parte fiscal não foi julgada? Então, aí é uma outra coisa, uma outra questão complicada, Daércio, que é o fato de que na pré-campanha não há contabilização de recursos utilizados pelos pré-candidatos.
E quando eu falo isso, eu não estou falando isso só de um candidato, só do pré-candidato da época, Sérgio Moro. Eu estou falando de todos os pré-candidatos, de todas as pré-candidaturas. Eu estou falando, por exemplo, do momento que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós estamos vivendo pré-campanhas, nós estamos num período pré-eleitoral, nós estamos em abril de 2024 e tem gente aí fazendo pré-campanha para vereador, para prefeito. Então, na nossa legislação eleitoral, não existe a obrigatoriedade, pelo menos até o momento, isso pode mudar pelo Congresso Nacional lá na frente, não existe a obrigatoriedade de você declarar gastos na pré-campanha. Então, isso realmente não é contabilizado. Daí porque se exige moderação nos gastos da pré-campanha. Então, por exemplo, para a campanha, voltando a falar especificamente do Sérgio Moro, para a campanha eleitoral ao Senado do Paraná, o teto de gastos de campanha era de 4.400.000 reais. Então, esse é o teto de gastos fixado para todos os candidatos a senador no estado do Paraná em 2022. Então, eles poderiam gastar até 4.400.000. Na campanha, o senador gastou dentro dos limites. Então, os gastos dele foram próximos a isso. Ele gastou 4 milhões e alguma coisa, então dentro do limite de gasto, o dinheiro que ele gastou na campanha foi declarado, foi contabilizado, tudo certinho, não se discute os gastos lá, não se discutiram os gastos da campanha. Discutiram-se, então, os gastos de pré-campanha. E na pré-campanha não existe na lei um teto de gasto. Então, quando me perguntam, isso é sempre perguntado, porque todo mundo tem essa dúvida, quanto é que eu posso gastar na pré-campanha? As perguntas estão sendo feitas agora, porque hoje nós temos vários pré-candidatos que ficam com essa dúvida. Quanto é que eu posso gastar na pré-campanha? E a tendência da Justiça Eleitoral é entender que o teto de gastos, isso seria jurisprudência, porque não está na lei, o teto de gastos na pré-campanha seria de até 20% dos gastos da campanha. Então, se você tem um teto de gasto na campanha, você pega 20% disso, e isso é o que poderia ser utilizado na pré-campanha. E aí vieram as discussões dos votos dos juízes lá do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná. Então, a partir das provas existentes lá nos autos, eles começaram a discutir. Então, por exemplo, tinha gasto com táxi aéreo, tinha gasto com smartphone, com limpeza, locação de imóvel, eu relacionei algumas aqui. Segurança e motorista, gerador, mestre de cerimônia, material gráfico para o evento de filiação, ambulância, utilização de carro blindado, brigadista, honorários advocatícios. Então, foram várias rubricas, vários gastos que os juízes lá no TRE entenderam o seguinte, ó, isso aqui não posso colocar esses honorários advocatícios, por exemplo, eu não posso colocar tudo na conta do pré-candidato Sérgio Moro. Esses honorários advocatícios foram para o partido que utilizou o serviço daqueles advogados. Portanto, eu não posso colocar isso só na conta de um pré-candidato, do Sérgio Moro, eu tenho que colocar isso na conta de vários pré-candidatos, inclusive do Sérgio Moro. Segurança, mesma coisa. Motorista, o motorista serviu o Sérgio Moro durante 2, 3 dias, não durante 60 dias, que é a acusação que está sendo veiculada. Então, isso foi objeto de debate, esses fatos e essas provas é que foram objeto de debate lá no Tribunal Regional Eleitoral, o que me faz ter dificuldade em dizer essa decisão foi justa ou foi injusta. É a interpretação dos fatos e das provas existentes nos autos. O que eu posso dizer, e já lhe devolvo a palavra, é que o Ministério Público Eleitoral, lá do Estado do Paraná, ele chegou à conclusão, Ministério Público, chegou à conclusão de que na pré-campanha o Sérgio Moro teria gasto 2 milhões de reais. Então, pelos cálculos do Ministério Público Eleitoral, teriam sido gastos 2 milhões de reais na pré-campanha pelo Sérgio Moro, e que isso configuraria abuso do poder econômico. Mas a maioria dos juízes não chegou a esse valor de 2 milhões, chegou a menos do que isso, e, portanto, ele acabou sendo absolvido. As decisões judiciais no Brasil se, digamos, glamorizaram nos últimos tempos. O que antes era decidido com uma certa discrição, hoje ganhou um palco, às vezes, aí de midiáticos e tudo mais, e isso traz consequências
Porque se por um lado as decisões sendo mais expostas torna o cidadão mais conhecedor de trâmites, de leis e tudo mais, e por um lado é bom, mas de outro lado, ao ver as decisões e não conhecer as nuances todas de um processo, evidentemente que torna o cidadão muito inseguro diante das decisões tomadas nas mais diferentes ocasiões. A meu ver, há uma insegurança jurídica enorme hoje, sabe, no Brasil. Do ponto de vista do cidadão comum, quando ele se tenta entender as decisões que muitas vezes são tomadas. Daí eu vou extrair a seguinte pergunta ao senhor. Ainda que isso tudo não tenha beneficiado nem tenha diferenciado ele como candidato dos demais postulantes. Mas, quando a gente vê empresas, grandes corporações, no apoio, ainda que as situações em que não há fiscalização ainda, ou não há necessidade da parte fiscal, de comprovações, seja lá o que for, e depois o sujeito ganha. Eu fico imaginando que esse gasto desses empresários não tinham só como objetivo a amizade ou algo assim, de valor mais pessoal. Eu fico imaginando que depois há uma cobrança por deliberações naquela função por algo, por uma benesse anteriormente concedida. É isso que me assusta, quer dizer, o sujeito começar a pensar agora, bom, então eu vou entender que não é só o Moro, mas em outras situações, quando há ajudas de corporações e tudo mais e tal, isso fica de graça, ou será que não vão cobrar dele, ele não vai legislar agora em atendimento a necessidades ou, enfim, reivindicações aí de setores, empresas e tudo mais. Isso que realmente pode ser nefasto como um lado negativo da história, não é, doutor? Daércio, foi esse tipo de pensamento que levou o Supremo Tribunal Federal lá atrás a banir o financiamento empresarial das campanhas eleitorais no Brasil. Então, hoje, nós não podemos mais ter financiamento de pessoas jurídicas, financiamento empresarial das campanhas eleitorais. Mas, se a empresa não pode doar e não pode contribuir, não pode Sim, apoiar campanhas eleitorais, mas o os empresário. donos, os donos, isso quer dizer, os donos das empresas podem, os empresários podem, porque os empresários são pessoas físicas. Então, realmente gera essa dificuldade, porque não há almoço de graça, né? Então, quem apoia hoje, na verdade, não está simplesmente apoiando, está investindo em alguém e Exatamente. provavelmente vai querer um retorno desse investimento. Então, isso é uma questão muito complicada. Aliás, a questão do financiamento das campanhas eleitorais é algo que é muito complicado, eu acho que não está solucionado no Brasil, mesmo com a proibição do financiamento empresarial. Eu acho que tenho para mim que a simples proibição não resolve o problema, a gente tem que discutir de forma mais aprofundada essa questão do financiamento das campanhas eleitorais, mas é verdade isso que você falou, o empresário que hoje investe, apoia uma candidatura, não está apoiando de graça, está, na verdade, investindo É, e vai querer lá na frente o retorno desse investimento. até porque o sujeito já tem no seu DNA esse jeito de Exato. investir nas coisas. Ele é um grande empresário. O Luciano Hang, nesse caso, é que foi citado lá como um grande doador na campanha do Moro. Portanto, ele o fez provavelmente com recursos né, como pessoa física, mas é aqui, bom, enfim. Qual é o Mas caminho? dentro, mas É, Daércio, dentro da legalidade, porque sim, mas nem tudo hoje que é a legislação legal permite, pode ser legal, mas suscita dúvidas. ok? O cidadão fica no direito de duvidar. Peraí, como é que um cara que é um investidor, né, recunha notoriamente, todo mundo sabe que ele é um grande investidor, ele está investindo só pela cor dos olhos do candidato? Peraí, aí o sujeito começa a colocar. Bom, qual é o caminho que esse processo vai ter agora? Qual o próximo trâmite agora, doutor? Bom, deve ter, claro que eu não tenho bola de cristal, mas pelo andar da carruagem de todos os processos como esse, ainda deve ter um recurso dentro do próprio TRE do Estado do Paraná, que é o Hum, recurso de embargos de declaração. hum,
Então, quem perdeu, ou mesmo quem ganhou, mesmo o Sérgio Moro, pode sim entrar com embargo de declaração, dizendo que faltou analisar um determinado argumento, por exemplo. Isso segura um pouco mais o processo no estado do Paraná, e, na sequência, não tenho dúvida nenhuma de que virá um recurso para o Tribunal Superior Eleitoral. No caso aqui, ok, o Sérgio Moro ganhou, então foi 5-2. Ele vai disputar, vai seguir, vai esperar o julgamento desse recurso sentado na cadeira de senador. Mas ainda que o resultado tivesse sido inverso, ou seja, vamos imaginar que ele tivesse perdido no TRE por 5-2, tivesse sido cassado, essa eventual cassação também não seria executada imediatamente, porque o eventual recurso dele teria efeito suspensivo. Mas como ele ganhou, então vai ter o recurso para o Tribunal Superior Eleitoral. Enquanto esse recurso não for julgado, o Sérgio Moro continua sendo senador. Então, cenas dos próximos capítulos. Vamos ver o que os ministros do TSE decidirão a respeito desse assunto. É uma das coisas que mais o povo não consegue entender, né? Desde que o povo teve mais acesso aos trâmites e aos casos e aos julgamentos e tudo, doutor, uma das coisas que o povo não consegue entender é isso, as viradas de decisões e tal, né? Eu sujeito fica pensando assim, toda argumentação basicamente no processo é aquela da inicial, né? Cada um, a peça acusatória, a defesa, não muda tanto assim, e as leis baseadas nas quais se instalou esse processo e se julgou lá numa primeira instância, basicamente serão as mesmas, e aí deu 5-2. Aí, de repente, essa mesma decisão os tribunais regionais caem em Brasília e ganham outra votação absolutamente distinta e antagônica. E é isso que as pessoas ficam pensando. Mas como é que pode? Tudo era basicamente aquilo, entenderam uma coisa, como é que pode a interpretação virar de ponta cabeça desse jeito depois lá em cima? Veja, Daércio, na verdade, isso acontece em todo e qualquer processo, não só no processo eleitoral. Sim, Vamos imaginar a seguinte situação: eu ajuizo uma ação contra você de indenização por danos morais, você me xingou, e então eu entro, te processo, eu entro com uma ação de indenização, pedindo indenização por danos morais, e ganho esse processo na primeira instância. E aí vai ter recurso para o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça pode muito bem reformar essa decisão, dizendo, escuta, não teve nada de dano moral, isso aqui foi uma crítica dentro dos limites e dentro da liberdade de expressão. Enfim, o que eu quero dizer é que no Brasil nós temos algo chamado duplo grau de jurisdição, é uma garantia constitucional. E dentro desse duplo grau de jurisdição, todo e qualquer cidadão brasileiro tem direito de não ser julgado apenas uma vez. Então, se eu for julgado uma vez, não me conformar com esse julgamento, eu tenho o direito de recorrer desse julgamento, e a instância superior tem o direito de manter, e muitas vezes mantém essa primeira decisão, ou de reformar a decisão. Então, é o que vai acontecer aqui no caso do Sérgio Moro. Ele teve uma primeira decisão a favor dele, a segunda decisão poderá também ser a favor dele, ou não, poderá haver a reforma dessa decisão, o que, volto a dizer, acontece em todo e qualquer sim, processo. sim, Acontece sim. numa ação de indenização, acontece numa briga de trânsito, acontece numa ação de execução, numa ação de despejo por falta de pagamento, e assim sucessivamente. É o direito ao duplo grau de jurisdição, e cada instância do Poder Judiciário tem o direito de reavaliar o caso e de repente, chegar a conclusões diferentes. Aqui, no caso Sérgio Moro, mais ainda, porque eu volto a te dizer, muitas rubricas de gastos acaba sendo subjetivo. A interpretação, aquela locação de imóvel, envolveu o Sérgio Moro ou envolveu todos os candidatos e, portanto, deve ser dividida? A ambulância, o mestre de cerimônia, o táxi aéreo, o motorista, tudo pode ser colocado na conta. Então, tem interpretações diferentes. O próprio Ministério Público do Estado do Paraná chegou à conclusão, volto a dizer, já falei, repito, que os gastos teriam sido de R$ 2 milhões.
houve juízes lá que entenderam que não foi isso, houve outros juízes que entenderam que foi até mais do que R$ 2 milhões. Então, é isso que vai ser discutido no TSE. Dependendo do ministro, pode chegar à conclusão de que o Sérgio Moro, na pré-campanha, gastou não 2 milhões, gastou 4 milhões e, portanto, incidiu no abuso do poder econômico. Então, direito, para finalizar essa parte aqui da minha resposta, Daércio, direito não é matemática, direito é uma ciência humana, e sendo uma ciência humana, há a possibilidade de eu decidir para um lado ou para o outro, porque envolve muitos fatos, muitas questões de fato e de prova no processo. Pois é, mas às vezes chega em instâncias superiores em que o critério, por exemplo, de colocação do sujeito lá naquela função traz consigo toda uma raiz ideológica. Eu não preciso nem contar, né? Quantos são deles que vão lá enfim, por proximidades e identidades e identificações né, ideológicas e tudo mais. E aí, quando a gente entra nesse conceito aí de era, não era, podia, não podia e tudo mais, tem no centro de tudo alguém que está dentro de uma linha. Se bem que esse processo também, do ponto de vista ideológico, ele é complicado de entender, porque era natural que o PT pedisse a cabeça do Moro, mas foi estranho que o PL, partido que figurava do lado político do próprio Moro, também o fizesse. E dessa vez quem pedia era exatamente um partido voltado mais para a direita e o outro que era o antagônico de quem se esperava até um processo desse, né? Você quer ver como é que a ideologia política e decisões, como elas de alguma forma se entrelaçam, né, doutor? E ainda mais, até porque estamos falando aqui em justiça eleitoral e tudo, né? Agora, e isso foi uma situação que ficava nítido. Eu ouvi a defesa de alguns dos que votaram nessa decisão do Moro, e a gente sentia ali destacadamente que havia até mesmo um viés ali ideológico no argumento, na argumentação dos próprios juízes ou desembargadores, doutor? Não, isso pode acontecer, Daércio, isso pode acontecer, aí a gente vai para uma outra discussão. E a outra discussão envolve, por exemplo, a nomeação dos ministros do Supremo Tribunal Sim, Federal. sim, ali Quem tem os dois. nomeia, quem nomeia os ministros do Supremo é o presidente da República. E aí acaba o presidente da República tendo vínculos muito grandes com aquele determinado Sim, ministro. Então, tudo isso a gente pode discutir. Na Justiça Eleitoral, a mesma coisa. Na Justiça Eleitoral, pelo menos dois ali do TRE do Estado do Paraná são advogados e foram nomeados, como todos os que integram as cortes regionais eleitorais, foram nomeados pelo presidente da República. Também é o presidente da República que nomeia 2 dos 7 integrantes de cada tribunal regional eleitoral. Então, esse viés político pode acontecer, sim. Eu não estou dizendo aqui que houve nesse caso concreto, estou falando aqui de forma genérica no Brasil inteiro. Isso pode acontecer. E pelo viés político, você até tocou também num outro ponto bastante interessante do PT e do PL, os dois autores destas ações. O próprio PT agora não está muito conformado, não está muito não conformado, mas não está muito com toda aquela certeza que tinha no começo em relação à cassação do Sérgio Moro, porque, segundo consta, o PT não tem um candidato muito viável para senador do estado do Paraná. Então, cairia o mas Sérgio o Moro e o PL, PT, mas o o PL PT com tem. certeza não elegeria o sucessor do Sérgio Moro. Mas o PL tem. Então, ok, Né? não tenho dúvida. É por isso que o PT já está em dúvida. O segundo senador mais votado era exatamente do PL. É por isso E, que o PL se interessou em demover o Moro da sua função, com a possibilidade de ganhar mais uma cadeira no Senado, elegendo numa suposta nova eleição lá no estado do Paraná, o seu senador, em lugar exato, e do olha que Moro. interessante. Olha E o que PT está situação. ajudando o PL nisso, né, nessa É, empreitada. foi isso que aconteceu. Então, Aliás, isso é o que explica. Inclusive, o presidente Bolsonaro foi lá, falou com o Valdemar Costa Neto, escuta, esse processo não pode, porque, né, e tal. Ele disse, não, agora eu já fiz uso aqui de valores públicos para poder, essa ação já está desencadeada, eu não tenho, tá? Não, mas a gente sabe que dentro do PL, onde o Bolsonaro é presidente de honra, mas nesse caso não foi muito ouvido, não, valeu a intenção do Valdemar Costa Neto em tentar
numa nova eleição para substituir o Moro, ter alguém dele com grande condição de assumir mais uma cadeira no Senado para o partido. Então é tudo isso que está dentro desse jogo aí, e é isso que explica por que, como talvez inusitadamente, partidos tão distintos se interessaram em tirar do mandato um senador aí nesse caso, né? São 8h37 agora. Agora, doutor, finalmente a seguinte pergunta. Quer dizer, vamos para a metade de mais um ano e meio quase de mandato para que saísse a primeira decisão. Os mandatos têm 4 anos. E agora sobe, até isso tem os embargos, depois sobe para o TSE. Isso tudo vai terminar antes do mandato? Terminar também? Então aqui tem um Ah, diferencial que é o senador, desculpe, seguinte. desculpe aqui, a minha pergunta foi até bem formulada, mas não considerou que no caso de senador são 8 anos de mandato. Desculpa, Exato, eu ia desculpa, falar isso, eu ia desculpa, falar desculpa. isso. Tem essa peculiaridade, os É. mandatos em geral têm 4 anos de mandato, mas o de senador tem 8. Então, com certeza, esse processo termina de ser julgado antes do final do mandato do Sérgio Moro. Eu arriscaria dizer que não vai demorar para julgar, claro, mais uma vez não tenho bola de cristal, mas eu acredito na possibilidade até de ser julgado no TSE ainda esse ano. Se não for esse ano, se não der tempo, afinal de contas nós teremos as eleições municipais, o TSE vai ter bastante trabalho com deepfake nas eleições municipais, Uhum. do ano que vem não passa. Então, até o ano que vem esse processo já estará julgado no TSE. Ok, foi muito bom ouvi-lo aí, porque isso é muito complicado para as pessoas, né? Que a grande maioria dos ouvintes e telespectadores aqui não tem esse ofício, enfim, a gente fica sempre querendo aprender, entender como é que essas decisões acontecem e tudo mais. Foi muito boa nesse sentido a sua participação aqui, agradeço por ela. Muito obrigado, doutor Alexandre. Eu que agradeço, Daércio, eu fico à disposição para próximas oportunidades. Conversei com o doutor Alexandre Rolo, advogado especialista em direito eleitoral, professor universitário, mestre e doutor em Direito das Relações Sociais pela PUC de São Paulo.